3, 2, 1. Olá, eu sou a Simone Tomazini, junto com a Pamela Maria, estamos aqui para mais um episódio do Pé Delas, um podcast voltado a conhecimentos, atualidades no mundo do futebol. Aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal, porque quando você faz isso, dar o like também, claro, muito importante, porque quando você faz isso, você envia uma mensagem aqui para o YouTube dizendo que o conteúdo é relevante e ajuda demais o nosso projeto. Hoje nós estamos com um profissional aqui do Maringá Futebol Clube. Ele é técnico do Sub-15 e Sub-17, é o Carlos. Ele teve passagens recentemente pelo Novo Horizontino e também pelo Prudente. Ele também é graduado em Educação Física. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho de futebol e tudo que envolve as categorias de base aí no Maringá Futebol Clube. Muito obrigada, Carlos, pela sua presença. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Nós temos acompanhado o desenvolvimento do seu trabalho recentemente que você entrou no clube. E saiba que aqui as portas estão sempre abertas para um bom bate-papo a respeito de futebol. E para iniciarmos, Carlos, por gentileza, passa as pessoas que nos acompanham um pouquinho da sua história, até você chegar hoje no patamar que está, além de técnico, né, do Sub-17, você também está aí na gerência, nos cuidados de toda a equipe de base do Maringá Futebol Clube. Da onde que veio essa sua escolha pelo futebol? Porque o futebol, ele cria paixão nas pessoas, né? Então, de certo, você trabalha com a sua paixão. Da onde que veio? Da onde que surgiu? Conta um pouquinho da sua história para o pessoal que está nos acompanhando te conhecer um pouco mais. Como a maioria das pessoas que trabalham com futebol, eu tentei também ser jogador de futebol, joguei em categorias de base de alguns clubes. Até os 16 anos, foi quando eu decidi parar e estudar, ou também pararam comigo, né? Recebi aquele conselho do treinador: pô, filho, vai estudar que isso aqui não é muito pra você, não. Aí decidi estudar, fui fazer educação física, mas já entrei na faculdade também com esse sonho de poder estar no meio do futebol. Me formei em 2009, eu sou de Dourados, no Mato Grosso do Sul, me formei lá na faculdade. E logo em seguida já comecei a trabalhar com futebol em escolinhas lá na minha cidade, né? Já para começar a estar no meio. Depois já comecei a fazer uma pós-graduação de fisiologia do exercício. Depois disso, isso me credenciou a entrar no meio do futebol como preparador físico. Eu comecei como preparador físico em equipe profissional no Sinop, no Mato Grosso. Inclusive é o time que revelou o Rogério Ceni lá, lá no norte. Time. Sim, com certeza. Um pouquinho conhecido por causa do Rogério. Depois desse clube, eu voltei a trabalhar no meu estado, numa equipe chamada Corumbaense, na primeira divisão lá também. Só que aí eu já fiz uma transição de carreira, de preparador físico, já comecei como auxiliar técnico, né? Foi aí que eu gostei da parte técnica e comecei a seguir mais nessa linha. Trabalhei em 2013, 2015 no Corumbaense, em 2016 recebi o convite para integrar a base do Novo Horizontino, a partir do Sub-13. Eu comecei lá no Sub-13 em 2016 e fui até o Sub-20 em 2022. Então passei lá por todas as categorias de base. Em 2023 eu fui para o Grêmio Prudente, no Sub-17, fiz o Campeonato Paulista todo lá. Conseguimos fazer boas campanhas, meninos revelados para grandes clubes. E depois de lá, esse ano eu recebi o convite do Giovanni para estar aqui integrando o Sub-17 e participando também da coordenação técnica do clube. Ah, muito bem, uma história interessante, né? Uma carreira, um desenvolvimento aí todo na base do futebol. Não tem jeito, quando se apaixona uma vez é o caminho certo. Então, vamos iniciar os nossos questionamentos, que hoje a nossa pauta é sobre a importância da base para o clube. Fala para nós, qual que é realmente a importância de um clube de futebol, como no caso o Maringá Futebol Clube, ter a sua própria base? Hoje, assim, no mundo capitalista, né, o futebol não poderia estar distante disso. Então, se a gente pensar que o futebol também envolve esse meio de receitas exorbitantes de dinheiro e os maiores gastos dos clubes são com os jogadores, então você ter a sua própria categoria de base faz esse gasto diminuir e, além de ter um gasto menor, esses jogadores formados te geram receita. Né? Então a importância é muito grande de você ter a sua categoria de base para te gerar receita, né? E te economizar também. E o mais, o clube que forma para a própria equipe, porque tem clube que forma para negócio e clube que forma para a própria equipe.
O clube que forma para a própria equipe, ele tem um ganho muito grande, porque os meninos já são da cultura ali, entendeu? Então, chegam no Sub-14, por exemplo, são 6, 7 anos dentro de um clube, dentro de uma história, então já conhecem a torcida, já conhecem. Então acaba subindo, se você fizer uma transição do Sub-20 para o profissional de maneira correta, acaba subindo e colocando a camisa com muita naturalidade, entendeu? São meninos de alto nível. Por exemplo, o Santos faz muito bem isso. O Santos, os meninos que sobem, parece que estão ali no profissional há muito tempo, entendeu? Muito natural os meninos do Santos, entendeu? Então acho que a grande importância hoje nesse mundo capitalista, que o futebol também não foge disso, essa questão de economizar receita e gerar receita. Entendi. Fala um pouquinho para nós, Carlos, quais são as categorias de base, até para as pessoas que estão assistindo a gente aqui saber, né, exatamente, quais são as categorias de base? Então, os clubes hoje geralmente eles têm do Sub-11 ao Sub-20, né? Nem todos os clubes têm todas as categorias, mas já se começa no Sub-11, lembrando que tem uma lei no Brasil que jogadores alojados só a partir de 14 anos, né? Então, geralmente os clubes trabalham aí com jogadores mais da cidade, em idades menores de 14 anos, ou com pais que se mudam, né, para a cidade do clube para poder jogar antes dos 14. Mas depois dos 14 já é liberado para você poder alojar os meninos. Certo, entendi. E fala pra gente, além desse trabalho físico, né, dessa importância do clube ter a sua categoria de base, também tem a importância do clube dar a sua assistência e dar todo o apoio a esses jogadores novos, né? O Maringá Futebol Clube recentemente anunciou que contratou um assistente social. O que, no caso, um assistente social, ele vem para beneficiar os jogadores, a sua estabilidade, familiares, como que funciona? Porque nós sabemos que o Maringá Futebol Clube, em específico, ele tem todo um aparato para estar auxiliando os jogadores que vêm para compor os seus times, seja base ou seja profissional. O que, por exemplo, um assistente social pode estar fazendo, no que ele auxilia e no que ele agrega no desenvolvimento dessas crianças? Essa é uma pergunta importante, porque assim, geralmente quando a gente vê um jogador de futebol, a gente acha que é só técnica, né? Pô, o jogador é técnico, ele é bom. Mas eu costumo elencar 5 quesitos: técnica, parte física, parte tática, parte psicológica, parte social. O jogador que ele está completo nesses 5 quesitos, a chance dele explodir é enorme. Entendeu? Então o pilar social se torna muito importante, e o trabalho desse profissional de assistência social se faz necessário, porque são coisas extracampo que ele cuida para o menino. Então, por exemplo, uma reunião na escola, que ele vai lá como o pai do menino, entendeu? Dá toda essa assistência, oferece, vai atrás de cursos técnicos para o menino fazer, entendeu? E ajuda o menino a se socializar, porque você parar para pensar, o ambiente do futebol é um ambiente de alto rendimento na categoria de base, que o menino fica bitolado com aquilo, focado naquilo, fica num alojamento com mais outros meninos, né, e a vida social ele acaba perdendo, né? Meninos de 15 anos, normais, que não são atletas, que eles estão com os amigos, né? 16, 17 anos já está indo para a baladinha. Atleta não, atleta está preso no alojamento, focado ali. E muitas vezes, se ele não tivesse trabalho social, quando chega com 20, 25 anos, ele quer recuperar aquilo que ele perdeu. Então, por isso que a gente vê adolescentes tardios hoje, né? Com 25, o cara que está saindo para a balada, está bagunçando. Então, esse trabalho social é importante por causa disso. Eu já peguei meninos, já trabalhei com meninos assim que, com 20 anos, o menino não sabia no banco pagar uma conta de luz. Porque faltou esse trabalho lá, social, entendeu? Então, esse trabalho social que o Maringá vai proporcionar para os meninos vai ser muito importante por causa disso. Colocar eles na sociedade além do futebol, né? Porque a gente sabe, a gente está ali com hoje cerca de 40 meninos alojados. Quantos deles vão virar jogador? A minoria. E depois, né? Nós temos que trabalhar também para que eles, com a possibilidade dos que não viram, né, de alto nível. Qual vai ser a vida deles depois do futebol? Então, já adiantar essa parte pro menino.
Sim, não, você tocou num ponto extremamente importante aí, Carlos, né? Que realmente, né, é uma realidade de que, inclusive eu li uma matéria recentemente de que de 7 mil jogadores apenas um se torna profissional, né? E pegando um gancho nisso que você disse sobre a estrutura do Maringá Futebol Clube, né? Como a Pamela trouxe aqui, a Pamela falou do assistente social, a gente sabe que para formar a categoria de base precisa de campo, bola, profissionais qualificados, tudo isso conta para um bom desempenho dos atletas, para poder vencer campeonatos, tudo isso tem que estar ali da melhor maneira possível. Então explica pra gente aqui, né, para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente, assistindo, como que é a estrutura do Maringá Futebol Clube, se o Maringá Futebol Clube ele atende a esses requisitos, né, desses profissionais qualificados e tudo mais que precisa para o aperfeiçoamento do atleta. Então, falando por experiência própria, de tudo que eu vivi, o Maringá hoje, por ser recente na base, tem uma excelente estrutura para os meninos, oferece alimentação de qualidade, material de treino de qualidade, os profissionais são muito qualificados que estão ali trabalhando com os meninos. Então, eu creio que com o passar dos anos, e a ideia do clube é essa, né? Cada ano melhorar um pouco mais. Com o passar dos anos, nós podemos ser uma referência nesse trabalho de base no Brasil. E essa é a nossa intenção. É um projeto ambicioso, não só no profissional, que já está colhendo seus frutos, né? Mas também nas categorias de base. Sim, sim. E fala para nós também quais profissionais são necessários para dar esse auxílio à categoria de base, como por exemplo um fisioterapeuta. Nós sabemos que nesse período de categoria de base o organismo dos jogadores ainda está em desenvolvimento. Como que é feito esse trabalho de prevenção e cuidado para que eles não venham a ter uma lesão posteriormente ou um atraso também de desenvolvimento muscular? Como que é feito esse trabalho e quais são os profissionais necessários para dar esse tipo de auxílio às categorias de base? Todo menino que entra no clube, falando especificamente do Maringá, ele passa por uma série de avaliações físicas, né, que a gente consegue ter um relatório de maturacional dele, de como está a maturação física dele. Porque, por exemplo, assim, às vezes o menino recebe um menino com 15 anos, mas ele tem maturação de menino de 12 anos, de 13 anos. E ele vai treinar com meninos da mesma idade, que às vezes um menino de 15 anos tem uma maturação de 16. Então, é um de maturação de 13 anos contra um de 16. Então, é importante a gente ter esse parâmetro dessa avaliação, até para poder avaliar o rendimento desse menino. Por que ele não está rendendo na mesma categoria? Porque ele é maturacionalmente mais tardio do que esse. Então, essa série de avaliações que os meninos passam com fisioterapeuta, com preparador físico, são muito importantes para a gente ter esse parâmetro. E os profissionais que desempenham esse papel são sim os fisioterapeutas, preparador físico, médico, nós temos também nutricionistas que prestam suporte de suplemento para os meninos que têm mais necessidade. E o Rafael, ele esteve já em entrevista com a gente. O Rafael é um nutricionista excelente. Como eu falei, o Maringá hoje, pela base recente, né, tem uma estrutura excelente para os meninos, então, não só material, mas também de pessoas. Certo. Agora, falando assim a nível nacional, Carlos, você com toda a sua bagagem, com a sua experiência, você acredita que um jogador de base, para ele se tornar profissional, ele precisa de um empresário? Eu vou citar aqui o caso do Hendrick, para quem não sabe, quem não acompanhou, o Hendrick, jogador do Palmeiras, foi jogador de base do São Paulo, e na ocasião o pai dele precisava de emprego, precisava de moradia, ele solicitou isso ao clube, o clube negou, ele foi para o Palmeiras acabou aceitando esse pedido do pai e hoje todo mundo conhece, sabe quem é o Hendrick, em junho ele está indo aí para o Real. Mas esse é um caso, assim, uma minoria de quem consegue todo esse feito. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso a nível nacional, o que você acha, se você acha que realmente um jogador ele precisa ter um empresário para poder subir aí, alçar voos mais altos. Costumo falar que o jogador ele precisa de empresário e o empresário precisa do jogador. O agente, como é mais costumeiro dizer hoje em dia, o agente ele se tornou um elo do futebol. Então ele está em toda parte só que tem o empresário e o empresário, né? Tem muitos que ajudam, que eu creio que são muitos mesmo, e acho que a minoria não faz um trabalho tão legal com os meninos.
Mas acredito que, não sei se não posso te afirmar se com certeza 100% que isso influencia para um menino chegar num clube de alto nível e para ele se manter num clube de alto nível. Mas ajuda sim, ajuda, porque o empresário que faz um bom trabalho, ele presta um serviço para a família do menino, entendeu? Às vezes um menino que não tem muita condição, o empresário banca muitas coisas, um celular, uma chuteira, que é material de trabalho, né? Um psicólogo, um clube que não tem a estrutura, o empresário banca um nutricionista para o menino. Então são coisas que bons empresários fazem e que contribuem bastante para que jogadores de potencial que não têm condições financeiras consigam sobreviver nesse meio. Bom, tá ok. Carlos, eu gostaria primeiramente de agradecer você pela presença, pela disponibilidade, disponibilizar o seu tempo de vir aqui, prestar esses esclarecimentos para nós, para o pessoal que nos acompanha. Então, muito obrigada, nós temos acompanhado o seu trabalho já e continue assim, firme e forte, retorne para nos dar novas entrevistas, por favor. Obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo, foi muito bom estar aqui com vocês, espero voltar. A gente agradece. Com certeza voltará. E eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer também os nossos patrocinadores, as pessoas que estão hoje nos auxiliando a estar aqui transferindo essas informações para você. Informações essas de relevância, porque o futebol, além de estar em alta, ele também é um carinho no coração de todo mundo. Ele é um abraço nas pessoas. Então, gostaria de agradecer a Singular Marcas e Patentes através do Frank Ney Santana. O Frank é um excelente profissional, cuidou do registro da nossa marca e fez todos os processos perfeitamente em tempo recorde. Então procure pelo Frank que ele vai te auxiliar da melhor forma. Também a Noma Toyota Motors, que está agora com um lançamento, está para chegar um lançamento maravilhoso. Se você acompanha o nosso Instagram, você já deve ter visto. A Noma Toyota Motors está com um lançamento que nós vamos trazer um conteúdo bem legal aqui para vocês estarem conhecendo também, através do Agostinho, do Ronaldo. Então, muito obrigada, um grande abraço a vocês. A Klockner Leilões também, a maior casa de leilões de Maringá, está aí nos apoiando a estar trazendo essas informações para vocês. E a Pajola, cuidando das nossas publicidades. Nos ônibus de Maringá, onde o pessoal agora os nossos seguidores estão vendo os ônibus, estão tirando foto, marcando. Muito legal. A nossa página, né? Através dos painéis de LED por toda a cidade, os painéis de LED estão com as nossas publicidades. No aeroporto também, todos os painéis de televisão e LED no aeroporto estão com as nossas publicidades. Então, por todo canto, você vai acabar vendo a gente e sabendo que existe o No Pé Delas para te trazer mais informações. Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.